voltará. Venha outra vez. Aya lisusu. Venha outra vez. Aya lisusu. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá. Bíblia que Nzambe ayokaki libondele ya Manoá. E ele mandou de novo o seu Pe anjo. atindi lisusu anjo wana. Eu acredito que cada pessoa que está aqui nesta igreja Ngana nzimisami ke mutu nyonso aza na kati ya eglise oyo tem alguma coisa a contar da parte de Deus. aza na likambo moko akoko kobeta lisolo na Quem parte tem ya entendido, Nzambe. diga amém. Oyo andimika aloba. Quem, desde que ele nasceu, ele pode dizer: eu tenho um testemunho, Deus fez algo na minha vida. Faz um sinal. Nani yango oyo ata botama ayebi ke aza na batémoignage Nem que po seja uma atémoigne. coisa que Deus já fez na sua vida. Faz um Ata sinal. eloko moko Nzambe asaleli na vie tiali moko likolo. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então todos nós temos algo que Deus fez por nós. Biso nyonso toza na makambo oyo Nzambe asalelaki biso. Amém? Amen. Mesmo o pastor, Même pasteur, mesmo a pessoa que se converteu hoje, ata mutu abongoli motema nga lelo, eles também têm algo da parte de ye Deus. mpe aza na likambo ya Mesmo os que Nzambe. não ainda se converteu, Ata baoyo na mpe babongwami a te. Bíblia diz que Cristo morreu por nós. Bango ebi ke Yesu abondeli mpona A Bíblia kofela diz biso. que Cristo morreu por nós, Bible ebi ke Yesu masi akufai mpona biso. sendo nós ainda pecadores. Ntango na biso tozalaki basumuki. Glória a Deus. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Mesmo os que não ainda receberam a Jesus, Ntango na toyambaki na Yesu Kristu te, eles têm algo também a contar. ye ata mutu na ayambi Yesu Kristu te aza na likambo oyo ya Então kobeta todos biso. nós temos uma coisa que Deus fez por nós. Biso nyonso toza na likambo oyo Nzambe asalela biso. E nesta manhã, Mpe na ntongo ya lelo eu vim te dizer alguma coisa. naye koyebiso eloko moko. Ele é o Deus de outra vez. Ye aza Nzambe ya mbala na mosusu. Ele é o Deus de outra vez. Aza Nzambe ya mbala Se mosusu. ele fez alguma coisa na sua vida, Ye asalaki likambo na vi na yo. ele vai fazer também de novo. Akosala mpe Ele vai fazer também de novo. akosala lisusu. Quem está entendendo, diga Est-ce glória que a vous Deus. comprenez la gloire à Dieu? Quem está entendendo, diga Est-ce que vous aleluia. comprenez la alléluia? Manoá orou a Deus, ele falou: Senhor, Maintenant assemblée Nzambe abi Seigneur. que o homem de Deus venha outra vez. Tika moto na Nzambe aya lisusu. E Deus ouviu a oração de Manoá. Nzambe ayoki libondela Manoa. Ele mandou de novo um Mpe anjo. atindi ye lisusu. Eu não sei o que Deus já fez na tua vida. Nayebi te nini Nzambe asi esali na bomoi na Mas yo. nesta manhã eu gostaria de te dizer: Me na ntongo ya lelo ndenge nayebisa yo. Deus de outra vez, Nzambe ya mbala na Ele mosusu também é o Deus de hoje. aza esika Se oyo. Ele fez algo na tua vida, Soki asalaki likambo na vi na yo, Ele também é capaz de fazer hoje. aza amen. Quem quer aplaudir ao Senhor? Oyo alingi abetela Nzambe maboko. Quem quer aplaudir ao Senhor? Tobetela Nzambe maboko. No 6, lemos a história de Gideão. Na 6 totali histoire ya Gédéon. Depois da morte de Josué, Israel desobedeceu às leis de Deus. Après liwa ya Josué, Israël balongwaki kotosa su makomi Israel não andava mais em santidade de acordo com a palavra de bazalaki su Deus. kotambola na sainteté te selon la parole de Dieu. Deus levantou as medianitas durante 7 anos para dominar Israel. Nzambe atelemisi bamadianite pendant 7 ans pour faire souffrir Israël. Ele, naquele período existia Gideão. E Gédéon bazalaki na période wana. Só que Gideão já ouviu falar das maravilhas de Deus. Mais Gédéon esi ayoka bolamu nzambo asina. Ele já ouviu falar dos seus pais, quanto Deus tinha feito. Ayokaki mpo bapapa na ye bahistoire ya combien nzambe asalelaki pepe na Só bango. que estava no domínio dos medianitas. Mais bazalaki na se ya domination ya bamadianite. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, Ntango ange na nzambe abimeli Gédéon, primeiro ele chamou ele de valente. premièrement abengi vaillant. Ele chamou ele de valente. Abengi vaillant. Eu estava meditando por que ele chamou Gideão de valente. Nazalaki komedite na bitu pourquoi abengaki ye vaillant. Porque Gideão não havia entrado em guerra ainda. Oyo Gédéon nana bikotisaki ata nano na mpe na bitumba Mas te. ele chamou ele de valente. Mais abengi ye vaillant. Lá embaixo, Na se, na mesma parte, kaka na parti oyo, ele falou algo importante. alobaki likambo très important. Ele falou para o Gideão o seguinte, Ayebisi Gédéon boye. no 14, 6:14. Na 6,14. Então se virou o Senhor para ele e disse: L'Éternel se tourna vers lui et dit, vai nessa tua força, va avec
cette force que tu as. et livre Israël da mão dos Et Midianitas. délivre Israël dans la main de Madian. Eu entendi o motivo pelo qual ele chamou Gideão de valente. Aí, wana na comprendre motif nini babengaki Gédéon vaillant. Ele falou: vai com a tua força. Aí c'est que na force aux hommes. Gideão, mesmo sem lutar, Atana na bunda bitumbate. sem entrar em guerra, Akonta pena bitumbate. ele tinha força dentro. Mais azaki na force na kati Ele na tinha ye. força dentro. Azaki na force na kati na E ye. o anjo do Senhor viu essa força. Pe ange na nzambe Quando ele amoni se encontrou com Gideão, Aí okuta na ele Gédéon. chamou ele de valente. Aí bengi ye Mesmo vaillant. sem combater, ele tinha força. Ata abundaki na otema azali na makasi. Deixa eu te falar, Tika nayebisa yo. não tenha medo, Kozala kobanga porque te. você tem o Espírito do Po yo Senhor. oza na esprit na Você nzambe. tem o Espírito do Senhor dentro de você. Oza na esprit na nzambe Você na também kati se na yo. levantará com esse Espírito mesmo. Okokendenga na esprit oza O nango. Espírito que está dentro de você Esprit eza na kati na yo. e vai andar contigo. Yango nde kotambola na yo. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então levanta com esse Espírito que está dentro de você. Telema kaka na esprit eza na yo. Lá no Romanos capítulo 8, Na Romains 8, versículo 11, na verset a 11. Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo Bible ebi l'esprit qui a ressuscité Christ. também nos ressuscitará. Yango mpe koressuscité biso. Aleluia. Amen. O mesmo Espírito que habita em nós. Même esprit oyo efandaka na kati na biso. Essa é a nossa força. Yango nde force na biso. Essa é a nossa força. Yango wana force na biso. E nós vamos vencer através desse Espírito. Biso mpe tokolonga à travers esprit wana. Mas para que você tenha esse Espírito, Po yo ozwa siko esprit para wana. que você tenha essa força do Po yo Espírito, oza na force ya esprit wana. você tem que ser convertido. Yo ifo bongola motema. Você tem que ser convertido ao Yo Senhor. ifo bongola motema na kolo. Não adianta de você não sendo convertido e ter esse Espírito. Eza importante ozala na oyo nanu oza na païen. Para que eu possa ter essa força do Espírito, Po ozala na force ya esprit wana. eu preciso ser convertido. Naza na besoin vraiment na bongwama. Eu estou falando da conversão autêntica. Oza penza authentique. Eu não estou falando dos membros simpatizantes. Nazoloba te bamambre oyo baza basympathisant. Eu estou falando da conversão de verdade. Nazolobela bato oyo babongwama ya Vou dar solo. um exemplo entre membros simpatizantes naopesa exemple entre e bareligieux uma pessoa convertida. na mutu oyo aza akobongwama. Pessoa convertida e um membro simpatizante. Mutu oyo abongoli motema na bo baza bareligieux. Vou dar um exemplo. naopesa exemple. A Bíblia nos mostra a vida de João Batista. Bible ezolakisa biso vi ya Jean Baptiste. Alguém já ouviu falar? Mutu moko asali yoka Alguém já ouviu falar de Jean Baptiste? Baptiste oyebi na Amen. Jean Baptiste. Amen. Então, na época de João Batista, na époque ya Jean Baptiste existia Herodes. ezalaki na temps ya Hérode. E Herodes também sabia que João era profeta. Hérode mpe ayebaki ke Jean azalaki prophète ya Nzambe. Ele sabia que João falava da parte de Deus. Ayebaki ke Jean azalaki oloba na part ya Nzambe. Ele podia ter gostado quando João pregava. Herodes poderia ter gostado quando João pregava. Hérode akoki mpe kosepela ndenge Jean azalaki koteyaka. Mas Herodes não era convertido. Mas Hérode abongolaka motema te. Ele era somente membro simpatizante. Ye azalaki kaka membre moko sympathise. Você sabe por quê? Quando pedia a cabeça de João Batista, ozoseka pele ntango asenga mutu ya Jean Baptiste por causa de Herodias, mpo na Hérodias ele mandou cortar a cabeça de João. asengaki bakata mutu ya Jean. Ele mandou cortar a cabeça de João. Ye atindaki mpe bakata mutu ya Jean. Sabendo que João era profeta, Ayebi ke Jean aza prophète. sabendo que João falava da parte de Deus, Ayebi ke Jean azobasila Mas ele na part mandou de cortar a cabeça Dieu. de Mais Jean. atindika bakate mutu. porque ele não era convertido. Mpo abongolaka motema te. Na igreja também temos vários membros, Na membros église mpe toza na simpatizantes. bamembre oyo baza Às basympathisant. vezes você vem todos os domingos na igreja porque você gosta, ntango so oyaka église chaque dimanche mpo olinga no dimanche oyo porque na église. sua família todos os domingos você ia na igreja Mpo uma na missa. famille na yo ezalaki da costume na bino chaque dimanche Você olinga na gosta église. quando o pastor fala de Jesus. osepelaka na nde paster ateyaka Você sur la part de gosta quando Jésus. a irmã Rich canta. osepelaka nde basera bayebaka. Você fica feliz quando o irmão Cris prega. ntango osepelaka nde omona fo kristo azoteya. Mas você nunca se converter a Jesus. me yo nano obongola motema te mpo na
na Jesus Pode Christ. ter certeza que você ainda é membro simpatizante. Zala sûr que oza membre Você sympathisant, igual a Herodes, oza Herodes. que gostava da pregação de João, Oyo azalaki osepela na mateya ya Jean. que sabia que João Batista era profeta, Ayebaki que Jean aza prophète. mas quando mandou, Mais quando pediu a cabeça de João, ele mandou mais ntango cortar. basengi mutu na ye atindi bakate mutu. Alguém está me entendendo? Mutu moko Mas azokomprendre. nessa igreja, Mais na kati ya em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, queremos que haja convertido nessa bato igreja. no bato bakobongama As baza. pessoas que são realmente convertidas a Cristo. Bato baza réellement converti en Christ. Aquelas pessoas que não abrem mão, Bato bakoki kotika te. que não abrem mão das prerrogativas de Deus. Jamais akokoteka baprincipe na Que nzambe. ama Jesus por Jesus. Ye alingaka yesu masiya Aquelas mpona yesu pessoas que masiya. gostam de servir porque ama Cristo. Ye eza bato so Não estão servindo porque o pastor falou, porque o irmão falou, não. Ye asalela nzambe Eles fazem porque ama Jesus. Por isso eu quero servir a Jesus. ye ayebi ke alingaka nzambe alingi asalela nzambe. Aquelas pessoas quando pecam, Bato wana ntango basumukaka se vergonham do pecado. ayokaka soni ya lisumu. E se sente tristeza. Amiyoki mawa na motema. Tristeza dentro do coração. Mawa ekoti na motema Porque eu pequei. po asumuki. O cristão convertido Baoyo babongwama não fica triste porque a esposa lhe deixou. bayokaka susi te mpo mobali mwasi atiki ye. Ele não fica triste porque o amigo lhe abandonou. Ayokaka pasi te so bakamarade baboyi Mas o ye. cristão de verdade fica triste quando ofende a lei de Me Deus. ye ayokaka pasi ntango azofinga maloba na Se nzambe. vergonha quando ofende a lei de Deus. Ayokaka soni ntango bazoyokisa soni liloba na Esses nzambe. aí são os convertidos de verdade. Awana nde baza bavéritable converti. Pedro, depois que ele negou a Jesus, Pierre ntango awanganaki Jésus ele sentiu tristeza no coração. ayokaki mawa ekoti na motema na ye. Judas Iscariote, depois que ele traiu a Jesus, Juda ntango ateki Yesu ele foi se matar. ake komiboma. Essa é a diferença dos convertidos. Tala différence ya bato babongwami na bo babongwama te. Saul Quando ele pecou, ntango asumuki ele queria se justificar. ake kose justifie. Mas Davi, quando ele pecou, Mais David ntango asumuki Salmo 51, na psaume ele 51 falou: Compadeça de mim, Deus, abi Seigneur compadeça de mim, ayokelanga mawa porque contra ti eu pequei. mpo na nga nasumuki epai na ye. Somente contra ti eu pequei. Nasumuki kaka na epai na Essa é a ye. atitude de uma pessoa que se converteu Attitude realmente. wana eza ya motu abongola motema ya E solo. nessa igreja estamos orando a Deus Na kati ya eglise oyo tosambela para que nzambe todos nós ke biso nyonso sejamos convertidos de verdade. tozapeza ya kobongwama ya solo. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Quem quer aplaudir ao Senhor? Bobetela Yesu maboko makasi. Gideão, depois de observar os medianitas, Gédéon, après qu'observer bamadianite, ele falou: Ah, Senhor, abi Seigneur, não é o Senhor que livrou nossos pais lá? est-ce que eza yo te nzambe oyo okangolaka bapapa na biso kuna? Essas histórias que nos contaram, Bahistware babetela biso. não foi a mão do Senhor que agiu? Est-ce que ezalaka loboko no te nde ezalaki koagir? Com a sua mão forte, Na loboko no ya o makasi seu braço estendido, oyo loboko no o Senhor esembwama livrou nossos pais do Egito. olongola obikisa bapapa na biso na Egypte. Não foi você que fez isso? Est-ce que ezalaki yo te kosalaka yango? Mas por que essas coisas estão acontecendo? Me mpo nani makambo ezosalama? Por que essas coisas estão acontecendo? Mpo nani makambo ezosalama? O Gideão lembrou o Senhor. Gédéon akanisisi nzambe. Na outras palavras, Na maloba mosusu tokoloba ele poderia dizer: Senhor, alingi aloba Seigneur, queremos da mesma forma que o Senhor libertou nossos pais, lolenge moko oyo okangola ye bapapa na biso nos liberta também na kangola mpe hora biso na ntango oyo. Nos liberta também. Kangola biso mpe. Se o Senhor fez outra vez, Soki nzambe asalaki bambala mosusu, o Senhor também vai fazer hoje. nzambe mpe akosala lelo. Por isso tu és o Deus de outra vez. Ye aza nzambe ya bambala Tu mosusu. és o Deus de outra vez. Azali mpe nzambe ya bambala mosusu. Que Deus abençoe a tua igreja. Nzambe apambola eglize na ye. Muito obrigado pela oportunidade. Merci pour l'opportunité.